Olha só, a gente vai mergulhar numa história que começa com a quebra de um banco, algo que já é bem sério, mas que vira uma bola de neve. E essa bola de neve cresce tanto que acaba batendo de frente com o Supremo Tribunal Federal, abalando as estruturas do poder lá em Brasília. Vamos entender juntos como um escândalo financeiro se transformou num impasse nacional dessa magnitude. Então, para a gente não se perder, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pelo colapso do banco, depois vai seguir os rastros da investigação policial, aí a gente entra na parte mais polêmica, que é a conexão com o STF, e fecha vendo como tudo isso transbordou para a política e para as ruas, gerando um impasse que, olha, tá longe de acabar. Bom, vamos começar pelo epicentro de tudo isso. O ponto onde o chão tremeu pela primeira vez. A quebra espetacular e, para muitos, bem repentina, de um banco gigante. E para a gente ter uma dimensão do estrago, vamos começar com esse número aqui: 20 bilhões de reais. É isso mesmo, essa é a escala da suposta fraude. Um valor que dá uma noção do tamanho do rombo deixado para trás, afetando milhares de investidores e, claro, a confiança no sistema financeiro como um todo. Quando a coisa chega nesse nível, não tem muito o que fazer. O Banco Central precisa puxar o freio de emergência. E esse freio tem nome: liquidação extrajudicial. É uma medida super drástica, que acontece quando o banco simplesmente não tem mais como pagar suas contas e começa a virar um risco para todo mundo. É uma tentativa de controlar os danos, sabe? E a queda foi rápida, viu? Vertiginosa. Em novembro de 2025, o Banco Central chega e intervém no Banco Master. Passa o Natal, o Ano Novo, e em janeiro de 2026 a crise se aprofunda. A Will Financeira, que era uma parte super importante do grupo, dá um calote. Daí para frente foi efeito dominó. A liquidação se estendeu para ela também e selou de vez o destino de todo o conglomerado. Ok, com o banco oficialmente quebrado, entra em cena a Polícia Federal. A operação, batizada de Compliance Zero, um nome bem irônico, aliás, tinha uma missão muito clara: seguir o rastro do dinheiro e desmontar quem estava por trás do colapso. E o que os investigadores descobriram? A suspeita principal é de que não foi só um caso de má gestão, não. A alegação é muito mais grave. O banco estaria operando como uma pirâmide financeira institucionalizada. Ou seja, usava o dinheiro que entrava de novos clientes para pagar os rendimentos prometidos aos antigos. Uma verdadeira bomba relógio. E como essa engrenagem supostamente funcionava? Bom, a isca eram CDBs com promessas de rendimento altíssimas, muito acima do normal. Por trás dos panos, eles usavam fundos de investimento bem complexos para esconder os prejuízos e fingir que tudo ia bem. E a investigação vai além, apurando suspeitas seríssimas de lavagem de dinheiro que poderiam envolver até o Clube Atlético Mineiro e ter conexões com o PCC. A resposta da polícia foi forte. A Operação Compliance Zero cumpriu 42 mandados em 5 estados diferentes e, o mais importante, conseguiu bloquear quase 6 bilhões de reais em bens dos investigados. Uma tentativa de garantir que, no futuro, as vítimas possam ser ressarcidas de alguma forma. E é exatamente aqui que a nossa história, que até então era um caso policial e financeiro, dá um nó e vira uma crise de Estado. A investigação vai subindo, subindo e esbarra na porta do Supremo Tribunal Federal. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Por que o STF entrou no jogo? Basicamente, o caso saiu da primeira instância e foi parar lá por causa do tal foro privilegiado. A simples menção de autoridades que só podem ser julgadas pela mais alta corte fez com que o processo todo subisse para Brasília. E a partir daí, as regras do jogo mudaram completamente. Para entender a polêmica, a gente precisa ver como as coisas deveriam funcionar e como elas funcionaram nesse caso. O caminho normal é: polícia apreende o material, a perícia da própria polícia analisa tudo e só depois isso vai para frente. Mas aqui não. O ministro Dias Toffoli ordenou que todo o material apreendido fosse enviado direto para o STF sem análise prévia. Uma decisão, para dizer o mínimo, incomum, que na hora gerou uma desconfiança. Ué, por que essa pressa? E a perícia? E essa polêmica só aumentou quando começaram a surgir alegações de conflito de interesse envolvendo o ministro. Surgiram denúncias sobre supostas ligações dele com um resort, que teria investimentos de gente ligada ao banco. E, para piorar, uma viagem num jatinho particular com o advogado de um dos investigados. Tudo isso, somado à decisão de colocar um sigilo absoluto no caso, botou mais lenha na fogueira. Claro, com essa avalanche de críticas, o STF precisou se posicionar. O então presidente, ministro Edson Fachin, soltou uma nota oficial defendendo a corte e o relator. A mensagem era clara:
O tribunal estava apenas fazendo o seu trabalho de supervisão judicial, tudo dentro da normalidade, tudo dentro da lei. Mas aí já era tarde. A crise, que antes estava restrita aos tribunais e ao mercado, explodiu na arena pública. O conflito institucional acabou mobilizando o Congresso e levando as pessoas para protestar nas ruas. A resposta em Brasília veio na forma de pedidos de CPI, que tem poder de investigação. Foram duas frentes, uma no Senado, para investigar a tentativa de venda do Banco Master para um banco público, o BRB, e outra muito mais explosiva, uma CPI mista, com deputados e senadores, para investigar as conexões do caso com o próprio STF. Ambas conseguiram assinaturas mais do que suficientes para serem propostas. E a pressão não veio só do Congresso. Em São Paulo, na Faria Lima, o coração do mercado financeiro teve protesto. Organizado pela MBL, o ato pediu uma investigação completa do fundador do banco, mais transparência do judiciário e, claro, criticava abertamente a atuação do ministro relator no caso. Um dos líderes do movimento disse que o objetivo era unir gente de diferentes visões políticas em torno de uma coisa só: a indignação. A ideia, segundo ele, era resgatar aquele espírito mais espontâneo das manifestações, onde o que une todo mundo é o cansaço com a corrupção e a sensação de que nada acontece. E tudo isso nos traz para a situação de agora. O impasse tenso, sem uma solução óbvia no horizonte, que colocou em rota de colisão 3 dos pilares mais poderosos da República: o Judiciário, o Legislativo e a Polícia Federal. Em resposta a toda essa pressão, o Supremo adotou uma postura bem firme. Nessa nota, a mensagem foi direta: a Corte não ia se curvar a ameaças, e qualquer ataque à sua autoridade seria um ataque à própria democracia. Um recado claro de que não iam recuar. Já do lado da Polícia Federal, o tom foi um pouco mais diplomático. O diretor-geral veio a público dizer que, apesar de tudo, a investigação continuava em absoluta regularidade e que eles estavam apenas cumprindo as ordens judiciais. Foi uma forma de dizer que o trabalho continua, mesmo que sob a supervisão atenta do STF. E, no fim das contas, a gente fica com essa pergunta no ar. O caso do Banco Master deixou de ser sobre um crime financeiro. Ele virou um verdadeiro teste de estresse para as instituições brasileiras. E nesse jogo de poder, de acusações e de busca por transparência, a questão que fica é: quando as instituições batem de frente desse jeito, quem afinal garante que a justiça seja feita?